Namastê. Seja bem-vindo, amado e amada ouvinte. Eu sou Otávio Leal, de Ampren, e eu tô aqui hoje para responder uma pergunta, uma questão que em algum momento da vida nós fazemos a nós mesmos. O que significa amar a mim mesmo? Eu tive essa pergunta respondida nos anos 80 pelo mestre Osho, e ele dizia que não se pode começar amando a si mesmo, porque a priori nós não sabemos quem somos nós. Nós não temos um amadurecimento do nosso ser, do nosso self, do nosso si mesmo, para amarmos a esse si mesmo. E se você começar por amar a si mesmo, você normalmente amará o próprio ego, é aquilo que nós chamamos de narcisismo, que hoje existe principalmente nas redes sociais de forma absolutamente doentia. O mito de Narciso é um mito de um ser que ficava observando a própria imagem refletida num lago. E de tanto observar aquela imagem, ele se distraiu, caiu no lago e morreu afogado. As pessoas que têm esse amor narcisista, de certa forma, vivem como um mito de Narciso. Elas acabam jogando a vida numa lata de lixo, uma lata do lixo, porque elas amam o próprio ego, a própria vaidade, mas não amam aquilo que é o próprio ser, aquilo que é chamado na psicologia junguiana de si mesmo, o teu centro, ou até, por que não chamar, de alma, purusha, Atma, espírito. O ego, que muitas vezes as pessoas acreditam ser o próprio ser, é aquilo que pode ser também chamado de personalidade, que é uma máscara que usamos para agradar ou para vencermos no mundo. Quando observamos o narcisismo das redes sociais, das televisões, dos concursos de beleza, nós podemos notar que quase todo mundo ama a personalidade, que quase todos amam o ego ou esse amor narcisista. Mas o amor não tem nenhuma relação com tudo isso. Se você não vive uma vida amorosa, provavelmente você jamais será uma pessoa plena. Porque o amor está muito relacionado com a plenitude. O Osho disse para mim no momento da minha vida: Prem, antes de você morrer, deixe esse mundo mais amoroso, gentil, mais pleno. E eu penso nisso muito na minha vida. A Nanda, que é minha companheira, tem insistido nisso, tem me cobrado isso também, que eu, em todos os atos da minha vida, seja cada vez, ou tenha cada vez amorosidade, gentileza, viva uma vida pautada no amor. Isso é ter uma vida bela, uma vida honesta, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas começa por você, observa isso. Primeiro, eu gostaria muito que você amasse a si mesmo, porque a menos que você ame a si mesmo, dificilmente você vai poder amar outra pessoa. Amor, aceitação inclusive das tuas próprias sombras, porque todos nós temos luz e sombra. São Francisco dizia: quanto mais luz, mais sombra. Jung dizia: eu prefiro ser íntegro com as minhas sombras também. Eu prefiro ser íntegro a ser bom. Então aceita o que você é e procura perceber que as pessoas que amam a si mesmas, elas sim podem amar os outros. Mas antes que você ame uma outra pessoa, é importante você amar a você. E o milagre desse amor, eu repito, vem pela aceitação, vem pela meditação, vem pelo reconhecimento que por detrás da nossa mente, que por detrás do nosso ego, nós já somos amor. Por isso até é que me perguntam: Otávio, Prem, depois que eu comecei a fazer meditação, eu percebo que eu sou uma pessoa mais amorosa. E eu digo: mentira, a meditação não faz com que você se torne uma pessoa mais amorosa. Faz com que você perceba que você já é, no seu centro, amor.
Há uma técnica de meditação que eu sempre ensino nos meus grupos de Tantra, de Animasoma, as formações de naturopatia, que é uma técnica chamada Kundalini. Eu sou fascinado por essa meditação. Como que ela funciona? Elas são 4 estágios. Se você puder anotar e praticar, ela te deixa mais carismático, mais saudável, ela te deixa com uma energia vital extraordinária, ela te deixa uma pessoa mais atraente também. Mas não pode fazer só por causa disso. A meditação é para fazer você reconhecer quem você é. A Kundalini ela se divide em 4 estágios. O primeiro estágio você vai chacoalhar bastante. Existem músicas próprias que você pode encontrar no Google. Uma meditação do Osho que chama Kundalini. E a primeira música é um CD com 4 músicas. A primeira música ela facilita você chacoalhar. Quanto mais você chacoalhar, mais você vai aumentando a sua energia vital, mais você vai colocando as suas sombras, as suas tensões, os seus medos, a sua vaidade para fora. Quanto mais você chacoalhar, mais você ativa os teus chakras, você sacode a tua alma. Esse é o primeiro estágio. Depois a música muda e você vai dançar 15 minutos. Você vai dançar como se estivesse dançando para Deus, para o universo, para a eternidade. Entrega a tua dança. Se permita ser você na dança. Se permita florescer espontaneamente na dança. A dança faz com que as pessoas se sintam atraídas por você. A dança é o melhor instrumento para que você se ame, na minha opinião, e para que as pessoas te amem também. Eu sempre namorei com pessoas dançarinas. As minhas parceiras afetivas sempre foram dançarinas. Elas têm um algo a mais, portanto, dance. Então, 15 minutos, chacoalhe. Depois 15 minutos, dance. Depois 15 minutos, sente-se em silêncio. Vai tocar uma musiquinha, você vai escutar essa música. Quer para a energia tomar conta do teu corpo inteiro, para ir a energia onde precisa, em termos de chakras, de corpos sutis. E o último estágio, você pode simplesmente se deitar um pouquinho para dar uma relaxada. Essa técnica ela é milagrosa. Essa técnica vai fazer você sair do ego, vai fazer você sair do narcisismo, da autoestima ou da baixa estima. E essa meditação vai te deixar uma pessoa silenciosa, uma pessoa não mental, uma pessoa sem perturbações interiores e com clareza, com paz. Aí, como dizia o Osho adorava falar de flores, aí milhares de flores abrirão do teu chakra cardíaco, do anahata. Você vai ter uma fragrância de amor, você vai ser uma pessoa amorosa e você vai estar pronto, você vai estar pronta para amar. Então, primeiro ame a você. Esse é o seu primeiro encontro, essa é a tua primeira obrigação. Descubra quem você é, aceita o que você é. Descubra a tua própria luz, e isso é uma das maiores bênçãos que você pode ter na vida. Não é, Otávio, eu sei quem eu sou alma, eu sou espírito, eu sou luz, eu sou Saint Germain, eu sou Eumória. Não, isso são palavras, são só palavras. Eu quero que você vá mais fundo nisso. Eu quero que você tenha uma experiência de quem você é, essa experiência extraordinária. E quando você começa a amar, você também começa a ter um sentimento de liberdade, amar a si mesmo, amar os outros. Você se torna uma pessoa livre, você não se aprisiona mais e você não quer aprisionar mais ninguém. As pessoas que não amam são como pessoas que têm as asas cortadas, pássaros com as asas cortadas. Eles não podem voar pelo céu, eles não podem viver a vida que merece ser vivida. Então, a pergunta que foi feita, que é feita para mim, que foi feita para o Osho, é: o que significa amar a mim mesmo? Amar a você é meditação, é aceitação daquilo que você é, aceitação da sua própria natureza. Aceitar amar as pessoas que estão próximas a ti também. Muitas vezes a correria, o estresse, a ganância
do mundo faz com que nós ensinemos aos nossos filhos a odiar as outras pessoas, a quererem sempre ser o número um, a serem os campeões. Novamente, o narcisismo, o pensar só em si. E hoje existe muito isso, não é? O que eu posso fazer para ser feliz? Não. O que eu posso fazer para todos os seres, para que todos os seres sejam mais felizes. Vocês sabem que eu tenho uma utopia, que eu tenho um sonho que eu compartilho em alguns momentos com as pessoas que eu converso na Rádio Mundial, no Facebook, no YouTube. Eu tenho um sonho de que alguém, uma alma muito gentil, muito amorosa, muito linda, me faça uma doação de um terreno, de uma casa, de uma chácara. Uma doação, não é um negócio, não é um business. E que eu possa criar um santuário do amor. Seria o primeiro santuário do amor do planeta Terra. Que é o santuário onde a parte da frente do santuário nós trocaríamos massagens, abraços, faríamos danças sagradas. Depois, se essa casa fosse no mar, iríamos dançar de mãos dadas nas areias, tomar banho de mar. Se fosse nas montanhas, iríamos subir as montanhas, abraçar as árvores. Na parte da frente seria o santuário do amor, não para nós falarmos de amor, mas para vivermos o amor. E na parte de trás dessa casa, desse terreno, seria o santuário dos animais, onde teremos cães, gatos, galinhas, vacas, cabras, cabritos e animais que vão nos visitar, para amarmos os animais, para ensinarmos nossos filhos a também amar os animais. Seria um local onde eu moraria, mas que outras pessoas iriam visitar também, para estarem comigo. E para que a gente possa perceber que dá para viver naturalmente, que dá para viver tranquilamente, que é preciso às vezes nós darmos um tempo para nós mesmos, ficarmos só ou ficarmos em contato com irmãos ou com animais, em contatos com a natureza também, ficarmos silenciosos, simplesmente estarmos ali. Nós vamos ter nesse santuário um lugar chamado Buda Hall, que é uma sala de Buda, onde as pessoas poderiam também compartilhar amor, falar de amor, fazer meditação. Nós criaríamos um paraíso num local ainda que pequeno. E o paraíso está dentro de você e cabe a nós construirmos esse paraíso também fora de nós. Então ame a si mesmo, ame o planeta, ame os animais, o universo é tua casa. Nós somos filhos do universo, a essência que criou o universo sou eu e você. Essa terra, os xamãs dizem isso, né? Essa terra é nossa mãe, esse céu é nosso pai. E olha, como eu toquei nesse assunto, sabe-se lá se um dia alguém me escutar que eu clamando por essa doação, se alguém tiver vontade, vindo do coração, de me fornecer esse terreno, essa casa, em algum lugar onde eu possa fazer, então, esse santuário do amor. Você sabe que é bacana, nos Estados Unidos tem pessoas que fazem essa doação e depois elas pedem para se colocar o nome delas. Por exemplo, você chama Elaine Cristina, você que está me escutando. Então, você quer me dar um terreno para fazer esse local maravilhoso? Pode ser Santuário do Amor Elaine Cristina. Tem pessoas que gostam disso, né? Tem pessoas que se sentem bem de deixar o nome, de deixar a marca no planeta. E pode ser uma doação baseada no usufruto também, não é? Eu uso e quando eu falecer, isso devolve para uma pessoa, para os filhos dela, enfim, porque eu que quero cuidar disso. Se você tiver vontade, você pode ligar para minha secretária e passar seu telefone, eu entro em contato contigo no 50 55 0880. 50 55 0880. Qualquer tipo de doação é bem-vindo para a gente fazer esse santuário do amor. Agora, não é como alguns gurus, mestres fazem, que é um local de meditação, que também isso é muito legal, de oração. O santuário do amor que eu quero vai ter muito toque, vai ter muita massagem, vai ter muita dança, vai ter muito amor, vai ter muita celebração e também a oração e a meditação. Vamos fazer da nossa vida uma canção de amor.
Vamos fazer da nossa vida uma dança de amor, uma dança celebrativa, uma celebração contínua. O mestre Osho, quando ele morreu, as pessoas começaram a chorar. Um pouco antes dele morrer, as pessoas começaram a chorar, porque o médico do Osho falou, ele está morrendo, ele está morrendo. E as pessoas começaram a chorar. E o Osho falou para o médico, olha, elas não entenderam nada. Eu ensinei essas pessoas, o Osho disse, meus discípulos, e elas não entenderam nada. E o médico foi lá, tinha milhares de pessoas quando ele ia morrer. E o médico dele falou, olha, o Osho está triste, porque falou que vocês não entenderam nada. E as pessoas começaram a tocar um tambor, começaram a cantar, começaram a dançar. E o Osho chegou para o médico e falou, agora eles entenderam. Até a morte precisa ser celebrada. Isso é viver de forma afirmativa. É dizer sim à vida, é dizer sim ao amor, é dizer sim àquilo que você é dizer sim, volto a repetir, ao universo, que é a tua própria casa. É dizer sim ao planeta Terra, que é a tua mãe. É dizer sim ao céu, que é o teu pai. Na verdade, não há nenhuma divisão entre aquilo que você é e todo o universo que te cerca. Mas você precisa sentir isso. E isso é amor próprio. Aceitar você como uma pessoa autêntica. Isso é muito válido. Isso é muito bacana que você siga esse caminho. E isso está nas tuas mãos, aceitar aquilo que você é ou não aceitar. Aceitar tudo aquilo que é vivo. Aceitar tudo aquilo que é autêntico. Existem pessoas que são de plástico, que são falsas. Existem pessoas que são verdadeiras. Se você entender todo esse convite, você vai aprender a amar a si mesmo. E o que é bacana é que toda a existência vai aprender a te amar também. E você vai viver uma vida de amor. Pensa nisso. O que é uma vida de amor para você? Pensa nisso. É possível amar a mim mesmo? É possível amar a mim mesma?